Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Dentro de alguns minutos nós iremos ministrar a ceia. Pela manhã nós tivemos aqui um momento muito especial com os irmãos que não estão podendo estar aqui conosco, devido à idade e também por se enquadrarem ainda em um grupo de risco. Então, toda ceia, nós estamos tendo o cuidado de ministrarmos a ceia para todos eles mais cedo, 8 horas da manhã, de 8 até as 8h40, e foi sim uma bênção, e é sempre bom a gente rever os irmãos, isso muito nos alegra. Glória a Deus. Saiba que há um exército, há um grupo de intercessão que está orando pela sua vida, que tem orado pela sua casa, para que Deus venha te livrar e guardar a sua vida em nome de Jesus Cristo. As irmãs não estão podendo estar aqui conosco, mas não estão deixando de fazer o seu papel de ser igreja, de orar, de interceder por todos nós. E também eu convido a todos a fazerem o mesmo, orar uns pelos outros. Ninguém está impedido de fazer assim, de orar, de tomar, de buscar ao Senhor em prol do seu irmão. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, carta aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 31. Mas antes de lermos, vamos orar. Vou esperar você terminar de encontrar. Também quero agradecer a presença dos nossos visitantes. Deus abençoe a vida de vocês. Volte sempre, em nome de Jesus, todos que nos visitam nesta noite. Romanos capítulo 8, versículo 31. Feche os seus olhos, vamos orar comigo. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, diante da Tua palavra, reconhecendo, ó Deus, primeiramente, ó Pai, que nós somos pecadores, mas a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Pai, é que nos permite, ó Deus, entrar no Santo dos Santos, ó Pai, e assim sermos ministrados pelo Senhor. E em nome de Jesus, fale conosco, que venha ser, ó Deus, um momento, ó Deus, de celebração, um momento, ó Deus, de reencontro, um momento, ó Deus, pleno da Tua presença em cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Podem ficar assentados. Romanos capítulo 8, no versículo de número 31, diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Dá para você repetir, todo mundo em uma só voz, juntamente comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus, quem será? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. O que diremos, pois, diante destas coisas? Que coisas? A verdade é a pergunta inicial que nós precisamos de fazer para entendermos aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. Que coisas são essas? E quando ele diz aqui, ou como está escrito aqui na minha versão e talvez na sua, dizendo assim, se Deus é por nós, na verdade no original não é assim, não é esta condição, se Deus é por nós, é como Deus é por nós, ninguém será contra nós. É uma afirmação, não é uma condição, é assim que está no original. Como Deus é por nós, de fato Ele é por nós, e por isso ninguém pode ser contra nós. Mas que coisas são essas que o apóstolo Paulo quis dizer aqui logo de início? Que diremos, pois, diante destas coisas? A carta aos Romanos vem mostrar para nós, para o homem, o seu estado deplorável de pecador, mas também mostra a solução que está em Jesus Cristo, como também o processo de justificação através de Jesus, o qual nós, ao recebermos, ao aceitarmos,
Jesus Cristo e a vida que Ele propôs e propõe para nós, nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, como foi cantado aqui, e entramos no processo de santificação. O justificado, ele quer se santificar dia após dia, cada vez mais. Como a própria palavra diz, que o limpo se limpe cada vez mais, mas assim o sujo acaba querendo se sujar ainda mais. Esses são os pilares aqui da carta aos Romanos. Mas no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele mostra para nós esta suficiência da graça, mostra para nós o livramento que nós tivemos através de Jesus Cristo, aonde já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, que anda segundo o Espírito. É uma condição para que não venha estar sobre você, sobre mim, peso de condenação. E aí no capítulo 8 ele vai mostrando para nós, detalhadamente para todos nós aqui, o que é viver essa vida em Cristo Jesus, vivendo no Espírito e sendo conduzido pelo Espírito e não mais sendo guiado pela própria carne, não sendo mais direcionado pelas suas próprias vontades, pelos seus próprios desejos, mas há alguém dentro de você mandando em você de uma forma muito amorosa, que é o próprio Espírito Santo, que na verdade não é uma imposição, mas é uma atração de graça, é algo inexplicável, aonde você começa a ser dirigido amorosamente e prazerosamente pelo Espírito e sendo conduzido, fazendo aquilo que a palavra nos orienta que façamos. O capítulo 8 vem mostrando exatamente isso, o que ele fez por todos nós, o peso da culpa, a justificação que nós recebemos em Cristo Jesus, que não há mérito nenhum em nós. E mais, ele vai dizendo que todas as coisas, para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, que entenderam, que decidiram caminhar com Cristo, todas as coisas vão cooperando para o seu próprio bem. Tudo o que acontece à sua volta, contra você, a favor de você, não importa, coisas boas, coisas ruins, Deus vai fazendo como que todas essas coisas vão contribuindo para o próprio bem daqueles que amam ao Senhor Jesus. E aí, antes do versículo 31, ele fala: e aos que predestinou também o chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Aqui não é simplesmente como muitos pensam de uma predestinação, um reducionismo daquilo que Paulo está dizendo, aonde Deus simplesmente escolhe alguns e não escolhe outros. Não é isso. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Está dizendo que aqueles pelos quais entram por Jesus já têm uma escolha e um destino definido, já tem algo traçado. Jesus é o nosso caminho, Jesus é o meio pelo qual nós adentramos até o Pai, e aí somos guiados por Ele, e não mais vivemos em nós mesmos, mas Cristo vive em nós. Então não é uma predestinação risória, ou como algumas pessoas querem dizer, não. A escolha por Jesus já me coloca no caminho pelo qual Ele já separou para mim, antes mesmo de eu nascer, antes mesmo da fundação do mundo. É uma escolha. E andar com Jesus, irmãos, não tem nada melhor do que ser guiado por Jesus, do que ser direcionado por Jesus. Uma vida onde nós entregamos para Ele a capitania da nossa história. É Ele que vai nos dirigir, é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai instruir. E aí entra talvez a dificuldade de muitos, porque querem ser donos da sua própria vida, da sua própria história. E aí não conseguem entender que não é assim, porque o próprio apóstolo Paulo fala que os que estão em Espírito são guiados pelo Espírito e não por si mesmo. Quando você aceita a Jesus, você já aceita o pacote pronto que vem através de Jesus, o livramento que vem através de Jesus, a santificação e a justificação que já está destinada através do caminho de Jesus. Então não dá para eu mesmo ser o mentor de mim mesmo,
Não dá para eu mesmo ser aquele que vai direcionar a minha vida. Não, eu preciso de entender que o Espírito Santo agora mora em mim e eu sou conduzido por Ele. Eu preciso deixar crescer nessa esfera de intimidade a ponto de ser direcionado e guiado por Ele em tudo que eu for fazer. Jesus Cristo, Ele é a nossa salvação. Não há outro meio, não há outro caminho. E ao decidirmos entregar a nossa vida para Ele, precisamos também de descansar na certeza de que Ele sabe o que é o melhor para nós. Ele sabe conduzir, Ele sabe fazer, Ele sabe tudo, até aquilo que nós, claro, não sabemos. Ele já está à frente, Ele sabe, Ele é o alfa e Ele é o ômega, sabe de todas as coisas. O que nós precisamos de fazer é descansar no seu amor, descansar na sua graça e viver como digno daqueles que receberam o Espírito Santo de Deus. Capítulo 8, tudo isso e muito mais, o apóstolo Paulo está trazendo para nós, e significa exatamente o que diremos, pois, acerca destas coisas. Significa estas coisas e muito mais. Para você entender, é como se fosse um tribunal aqui, e aí o único que pode condenar o ser humano é Jesus. O diabo não tem esse poder. Se você não sabia, saibam disso. O diabo não te criou, não criou o homem, ele não tem esse poder de te mandar para lugar nenhum. São as nossas escolhas que definem. O único que tem autoridade sobre a nossa vida é Jesus Cristo. É Deus, porque Ele é o Criador. Ele pode fazer, Ele pode mover, Ele pode tirar, Ele pode fazer o que quiser. E próprio Jesus disse: olha, vocês, em Mateus capítulo 10, versículo 28, vocês estão temendo naquele que matam, pode matar a carne, o físico, mas não pode matar a alma. Porque está dizendo que na sua alma, quem cuida é Ele que tem este domínio, Ele que tem este controle absoluto. E aí Ele está dizendo, Ele é o único que pode, porque Ele é santo, justo, condenar. Só que quando nós aceitamos a Jesus, em vez de nós sermos réus, nós agora somos absorvidos através de Jesus Cristo. Ele está do nosso lado. Aquele que poderia, aquele que tem autoridade de nos condenar, agora está do nosso lado. Então não tem acusação, ninguém pode ser contra nós. Isso para você entender a magnitude daquilo que o apóstolo Paulo está falando, de viver em Cristo Jesus. Não há condenação mais, pois, naqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que diremos, pois, diante de tudo isso? Se Deus é por nós, se aquele que tem autoridade agora ele está do nosso lado, ou nós estamos do lado dele, não tem ninguém que pode ser contra nós. Não tem ninguém. Aí ele fala, aquele que não poupou o seu próprio filho, olha, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça? Ele fez o maior, Ele fez o improvável, o impensável. Ele entregou o seu próprio filho e assumiu todas as dores. Ele fez isso, como Ele não vai te dar de graça a graça? Sendo que Ele já fez muito mais em Jesus Cristo. Quem fará, olha, a acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que nos justifica? Se é somente Ele que tem autoridade de acusar ou não? Mas se Ele resolveu nos justificar, quem vai poder fazer isso? Ninguém. Ninguém. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Foi Cristo Jesus e Ele continua intercedendo por nós. Irmão, depois de ouvir isso, se você não decidir por Jesus, por andar com Ele, eu não sei mais o que vai te fazer você querer, desejar Jesus. Talvez você não tenha nem a compreensão do que isso significa na prática. Todos nós estávamos indo para o inferno, todos nós estávamos patentes à morte, sem solução. Mas Ele, do jeito que nós estávamos, do jeito que nós éramos, os nossos delitos e pecados, como o apóstolo Paulo fala em Efésios, Ele nos amou e nos tirou dessas trevas, nos colocou na maravilhosa luz, nos resgatou. Ele é o nosso resgate, Ele pagou o preço
aquilo que já foi dito aqui hoje. Na cruz ele disse assim, olha, tetelestai, que significa está tudo pago. Está tudo pago. A grande maioria não consegue entender que está pago e acha que precisa de ficar pagando, ficar inteirando. Aí vai fazendo com seus próprios esforços. Aqui está dizendo que está pago. O que eu tenho que fazer com isso? Como que eu me comporto diante do preço que já foi pago? Eu vivo uma vida em gratidão a Deus. Eu vivo com Deus porque eu sou grato a Deus pelo preço que já foi pago, por tudo aquilo que Ele já fez por mim. Porque eu não sou capaz, você não é capaz, não tem nenhum ser humano que é capaz de pagar este preço, somente Jesus. Por isso que o Pai deu o Filho, quem podia fazer. Agora a grande maioria não consegue desfrutar disso. É sempre uma culpa que está aqui, eu tenho que fazer por causa disso, porque eu fiz aquilo outro. É sempre uma barganhazinha que tem com Deus, porque não consegue. Porque de repente a forma de relacionar com Deus foi nas experiências baseadas aqui com o pai ou com alguém, e aí acha que Deus é da mesma forma. Não, querido, está pago. Não é o que você faz que atrai alguma coisa para Deus, não é o que eu faço. Não há nada de bom em nós, como a palavra fala. O melhor de nós aqui ainda é ruim, é estragado. O pecado fez isso conosco, não tem jeito. Eu vivo uma vida em gratidão a Deus, entendendo isso. E aí eu consigo ser grato cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu deixo de pecar por gratidão, por entender que eu recebi este amor e eu sou grato a este amor e eu quero viver neste amor. Eu preciso dar continuidade com a presença do Espírito Santo em mim, porque é tudo que eu preciso. É por gratidão, não por peso, não por culpa. Mas a igreja, ao longo da história, foi se perdendo e não consegue, ou muitos não conseguem desfrutar disso. É por isso que se vira e mexe, tem sempre uma culpa e você fazendo um esforço desnecessário. Não um esforço em gratidão, mas um esforço para pagar algo que você fez, porque está achando que sua conta está muito com Deus. E assim por diante. E aí o apóstolo Paulo está desnudando para nós aqui, revelando as coisas pelas quais nós recebemos através de Jesus Cristo, das quais não há mais condenação em nós, porque o preço está pago, foi tudo pago na cruz do Calvário. Eu desfruto de tudo isso. Vamos seguir aqui o versículo 37. Aí versículo 35, ele fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele coloca algumas condições que eu sei que ninguém gosta de passar, mas elas são insuficientes para tirar você da presença de Deus. Porque a pergunta dele é exatamente essa. Olha, é uma pergunta retórica: quem nos separará do amor de Cristo? Ele já responde: será a tribulação? Será a tribulação? Ah, pastor, eu desanimei porque estava muito forte a luta, querido. Você não recebeu o Espírito Santo. Sinto muito dizer, lê capítulo 8, você vai ver que o Espírito Santo, querido, aqueles que o aceitaram e receberam e vivem nessa vida agora com ele, já não vivem mais em si mesmo. É diferente. Está aqui. Será que tribulação? Aquilo que nós passamos de lutas e dificuldades, aquilo que acontece muitas vezes que vem do lado de fora e nos atinge, as coisas que nos cercam. Será as tribulações, os problemas gigantescos? Não, também não. Ele fala mais: não sou das coisas de fora para dentro. Ele fala mais: ou angústia, ou algo que acontece dentro de você mesmo. Será que você mesmo agora vai se separar deste amor? Angústia, o significado de angústia é algo que vai comprimindo, que vai te apertando, é uma ansiedade. Será que as tribulações e as coisas que aconteceram à sua volta, ou que tem acontecido, tem gerado em você angústia, tem gerado em você ansiedade? Será que isso vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será que você consegue? Será que ou a angústia em si tem esse poder? Ele está falando. Será a tribulação? Será a angústia? Esse sentimento de que as coisas estão apertando dentro de nós, parece que está faltando espaço, que vai cachapando dentro da gente, dentro do nosso ser. Isso é angústia.
e não tem explicação, e você não sabe por que não é daquele jeito, e o coração começa a acelerar. Será angústia? Algo dentro? Ou será perseguição? Algo que pode acontecer com você em detrimento à vontade de Deus ou ao Evangelho? Ou será a fome? Será a fome? As pessoas, quando ficam com fome, elas ficam meio desorientadas. Não é assim? Não estou falando de ficar algumas horas sem comer, não. Se ficar 2 dias sem comer, você começa... Tem gente que quando fica com fome, fica nervoso demais. Chega em casa, se o café não estiver pronto, é fome. Ele está colocando situações possíveis. Será a fome que vai fazer você perder esse equilíbrio e esquecer quem você é? Ou a nudez, a escassez das coisas? Será o perigo ou a espada? Será o perigo? Tem muita gente que está se afastando por causa do perigo agora, nesse momento. Será? Ele está falando espada. Perigo iminente e eminente, eminente e iminente de morte. Que é uma morte agora, imediata, e uma morte também para frente. Será? Tem muita gente que está agora nesse período, né, se afastando, se apostatando da fé. Aqui está dizendo... É uma pergunta, como eu disse, mas é uma pergunta que não requer resposta, requer reflexão, mas a resposta já está imediata aqui mesmo. Já está mostrando que em Cristo Jesus não procedemos assim. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Olha, como está escrito, é assim, desde sempre. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Isso é fato. Se as pessoas tivessem tanto medo de pecar quanto estão tendo agora do coronavírus, aleluia, a igreja era outra e Jesus já tinha até voltado, porque a igreja já estaria no nível de santificação tremendo. Nós estamos, falei com os varões aqui pela manhã, nós estamos no meio de tudo isso, e é no meio que é o pior, né? No sentido pior que eu falo, do homem em relacionar, em nutrir tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Nós temos talvez 2 meses para trás, e nesse início foi o medo, foi o início onde o inimigo é invisível e ninguém sabia, então o medo fez com que as pessoas também se afluíssem mais para Deus e procurassem Deus. Mas agora que o tempo passou e as coisas começaram a se assentar, estamos vivendo o período do medo. E aí muitos estão usando agora como desculpa para poder não se relacionar com Deus. Não entendendo que o seu comportamento está sendo modelado e daqui para frente será muito mais difícil retornar ao caminho aonde ele estava. Então nós estamos exatamente no meio, temos talvez aí mais 1, 2 meses para frente. Esse período nós precisamos, como o profeta Abacuque disse, olha, viva a tua obra no meio. É no meio que as coisas começam a relaxar, a complicar. E aí nós vemos, como eu falei quarta-feira aqui, talvez a maior hipocrisia. Eu sei que nós precisamos tomar os cuidados necessários. Eu sei que tem pessoas que não podem realmente vir, mas tem muitas pessoas que não podem vir, não estão assistindo, mas a desculpa, tem uma desculpa boa para isso. Só que o prejuízo não é comigo, não é com você, não é com a igreja, é consigo mesmo. E o papel da igreja é alertar, é chamar para a realidade. E a maior hipocrisia, nós lemos aqui quarta-feira, Mateus capítulo 23, onde Jesus fala sobre os fariseus e os mestres e a hipocrisia que eles estavam fazendo de coar mosquito e engolir camelos. Se assemelha muito com essa condição. Eu não posso ir para a igreja, mas eu posso ir para o supermercado. Eu empurro o mosquito, mas o camelo entra dentro de mim. Normalmente, eu pego o ônibus, faço qualquer outra coisa. Nós precisamos tomar cuidado. Claro, precisamos de todos os cuidados necessários. Nós temos que fazer. Mas é fato desde sempre, por amor de ti, eu não tenho como preciosa, como o apóstolo Paulo fala. Todos os dias somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Não é o perigo de morrer que me domina, que me dirige, não, é o Espírito Santo que me consola e que me impulsiona a ser e a fazer, onde eu estiver.
Mas vamos seguir, 37. Mas em todas estas coisas que ele citou aqui agora, não pode. Olha a resposta aqui da pergunta que ele estava fazendo: será morte, tribulação, fome? Não. Ele fala: em todas essas coisas somos mais do que vencedores, não por nós, mas por meio daquele que nos amou. Então, em Cristo Jesus, nós temos a vitória sobre todas as situações. Irmãos, Salmo 127 nos diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. O trabalho que nós fazemos tem que ser feito, mas se não for o Senhor à nossa frente, é em vão. É em vão. E nós precisamos de entender isso e deixarmos continuamente sermos conduzidos pelo Espírito Santo, pois estou convencido, olha, de que nem morte, nada tem o poder de nos arrancar deste lugar. Uma vez que entrou, o Espírito Santo veio e fez morada, tabernaculou em nós, somos a morada permanente. Olha o que ele está dizendo: eu estou convencido de que nada pode me separar. Se está separando, opa, cadê o Espírito Santo? Porque ele está afirmando: estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, olha, nem demônios, ninguém tem esse poder, essa autoridade, nem o presente. As coisas que acontecem agora têm o poder de me separar, de mudar quem eu sou, de me fazer ser controlado não mais por Deus e pelo Espírito, mas pelos temores e pelos medos que me cercam. Nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. Nem o futuro. Tem um grupo de pessoas aí preocupadas: pastor, vai vir a marca da cabeça, vai vir o chip. Nem o futuro, nem o que vai acontecer tem o poder de me separar do amor de Deus. É Bíblia, irmãos. É palavra de Deus. É palavra de Deus, irmãos. Nada tem o poder de me arrancar deste lugar. É por isso que é necessário que você entenda a posição a qual você está. Porque se você entender isso, você não vai ser levado por qualquer coisa. Você não vai deixar de tomar os cuidados. Não, você não vai ficar bobo, não. Você vai continuar tomando os cuidados, mas o seu coração não vai ser guiado por esses temores, irmãos. Consequentemente, você vai estar livrando a sua alma de ansiedade. Não adianta ficar orando: Deus, tira a ansiedade de mim. Não, já está dizendo para nós: não andeis ansiosos. Se você está ansioso, você já está errado. E não adianta ficar tentando reverter aquilo que Deus já falou. Eu preciso ser guiado e controlado pelo Espírito Santo. Dá para entender isso? Essas coisas, irmãos, está em Deus. Nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nada, nem altura, nem profundidade, qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A escolha é sua, com quem você quer andar, com quem você quer ficar, com quem você quer passar o resto da sua vida. A escolha é sua. A minha escolha eu já fiz. Eu creio, eu tenho certeza, convicção de que nada e ninguém me arranca deste lugar onde eu escolhi ficar. Porque até a minha escolha não veio de mim mesmo, mas eu fui atraído pela graça. A escolha que nós fazemos por Jesus, nem isso é de você não entende? Que está tudo pago, que não tem mérito em nada. É por isso que a gratidão tem que ser algo que rege, tem que reger sua vida. Porque nem o fato de você escolher, não foi você, nem o fato de você entregar sua vida, isto foi conduzido por amor, por cordões de amor, laços de amor, de graça, que você foi sendo atraído mesmo sem perceber, e quanto mais você chegou perto dele, você não pôde suportar e se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Mas é ele, irmãos. Eu não peco, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, não, eu não peco, eu procuro não pecar por gratidão, por ser grato a Ele, por tudo aquilo que Ele fez por mim. É diferente, não tem barganha com Deus, é contrário, é diferente. É diferente, eu faço, eu entrego, não é por medo, não é por isso, não, é porque eu reconheço que Ele é o Senhor da minha vida, da minha história. E o dinheiro não me domina, e nada me domina, eu sou regido por Ele. Esse é o evangelho mais puro e simples
O apóstolo Paulo está aqui pregando Romanos capítulo 8. Eu te convido agora a ficar de pé para nós orarmos, que o tempo não para. E a hora vai avançando, nós precisamos de ministrar a Santa Ceia. Mas tenho convicção de que a porção do Evangelho que você recebeu hoje é suficiente para você crer. Para você mudar a sua vida, mudar a sua história. Não dá, irmãos, para ser o mesmo diante de tanta graça. Não dá. Não dá. Tantas pessoas temendo o diabo. Serve a Deus por causa do diabo. Está com Deus porque com medo do inferno. Está tudo errado. Não é isso. Esquece o inferno. Nosso negócio é com o céu. Esquece o diabo. Nosso negócio é com Deus. O diabo não tem o poder de pegar a alma e levar para o inferno. A escolha é sua. Quando você não decide por Jesus, você já decide por outro caminho que conduz à perdição. Quando você faz uma escolha, você define daquilo que o Evangelho, que Jesus fez por nós, pagou tudo. Nós precisamos de aprender a desfrutar deste preço que já foi pago. E parar de ficar tentando remendar, ajudar, inteirar. Eu sei que em muitos casos isso também traz uma alimentação para o ser. E tem muitos que parece que só consegue ficar no Evangelho se for assim. Eu tenho que pagar esse preço, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que... Porque parece que dá a sensação de que está sendo útil. Não é isso, irmãos. Você é útil sendo o Evangelho lá fora. Você é útil sendo igreja onde você estiver. Você é útil. Não é o seu esforço que faz nada, que muda alguma coisa, não. Quantos favores você recebeu de Deus e você não fez nada por isso? E tudo é assim. Já tem outros favores que você recebeu que você achou foi porque você fez isso. Não foi. Porque não tem mérito. Para que ninguém bata no peito e diga: eu fiz, eu consegui. Não. Está tudo nele, por ele e para ele são todas as coisas. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos, ó Deus, os elementos da ceia nesta hora. Deus, que a tua igreja, ó Deus, venha, ó Pai, se renovar na tua presença em nome de Jesus. Que o Senhor venha avivar, ó Deus, os corações em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Só uma orientação, irmãos. Os presbíteros, eles estão ali com luvas, e eles que vão entregar para vocês, tá? Para evitar qualquer coisa, porque às vezes pode ser que, né, o levar a mão, corte no ovo, no pão, então os presentes vão te entregar, tá bom? É o momento, como eu falei, de continuarmos com os cuidados necessários. Aleluia. Oh Deus, me estás presente.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Versículo 51. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida de muitos. Versículo 65. E prosseguiu, e por isso eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Ninguém pode ir até Jesus, a não ser que isso tenha sido dado pelo Pai. Naquela hora, quando muitos dos discípulos ouviram isso, no versículo 66, voltaram atrás e deixaram de seguir. É os que estavam caminhando com Jesus, achando que foi pela sua própria escolha, pelos méritos próprios. Quando Jesus traz essa revelação, muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. E Jesus volta para os 12. Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que o escolhi, os 12. Todavia, um de vocês vai me trair. Estava referindo-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Na noite que Jesus foi traído, como o apóstolo Paulo deixa bem claro para nós somos especialistas em vincular eventos, principalmente ruins, com sentimentos e guardarmos aquilo. Talvez você lembre no dia que alguém fez algo ruim com você. O apóstolo Paulo fala no dia, na noite que ele foi traído, ele não guardou nenhum desse sentimento ruim. Na noite que ele foi traído, ele se entregou, ele revelou amor. Olha, porque o que me acontece não é maior, não pode ser maior do que aquilo que eu recebo da parte do Senhor. Ele veio para isso. Por isso que na noite da ceia não ficou marcado como a noite da traição, não. Ficou marcado como a noite exatamente que ele se entregou, que ele chamou os discípulos e disse: olha, é assim que tem que ser feito para vocês terem parte comigo. É desta forma, é comer da minha carne, beber do meu sangue, simbolicamente pão e o vinho. É assim que tem que ser, porque fazendo assim vocês terão vida e vida em abundância. E entenda que o fato de vocês estarem comigo, isso veio de Deus, não veio nem de vocês mesmos. É necessário, irmãos, nós alimentarmos o nosso espírito, comermos do pão e bebermos do sangue através da ceia. É por isso que nós não podemos parar e retroceder, porque a palavra nos fala que grandes bênçãos tem sobre aqueles que assim os fazem, assim procedem. E nós precisamos de entender isso. Este momento é um momento muito especial para todos nós,
porque nós estamos declaradamente dizendo, assumindo a nossa culpa, mas automaticamente assumindo que Ele nos purifica de todo o pecado, e não há mal, não há pecado que seja mais forte do que este amor, do que esta justificação. É por isso que eu não deixo de ceiar, porque eu entendo que o amor e a graça e a misericórdia é muito maior do que o meu orgulho pessoal, e eu não reduzo a graça neste momento a um simples fato de não querer caminhar com o outro, não querer caminhar com o meu irmão, não querer perdoar. Não reduzo, porque é muito superior. Eu passo por cima, eu peço perdão, eu resolvo o que eu tenho que resolver, eu faço, eu mudo, por entender que o que nós estamos fazendo aqui está acima de qualquer coisa. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos mais uma vez, pedimos ao Senhor que venha, ó Deus, renovar, ó Deus, os corações, a fé e a esperança, ó Pai, em nome de Jesus. Aqui está o teu corpo representado, ó Deus, em memória, representado, ó Deus, por este pão. O Senhor que se entregou por nós e pagou toda a nossa dívida, e nós somos gratos a Deus, em nome de Jesus. Coma do pão neste momento. Da mesma forma, o vinho que representa o sangue de Jesus, que tira o pecado, que não camufla, que não esconde, como na velha aliança fazia, só passava por cima. Não, o sangue é diferente, ele tira, ele anula a força, o poder do pecado. Por isso que Paulo fala em Colossenses que a cédula que havia sobre nós de condenação, ele riscou, e uma cédula riscada não tem valor. Na cruz do Calvário ele riscou, ele anulou a dívida que havia, porque o sangue de Jesus tem o poder de nos purificar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, para onde iremos nós, ó Deus, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde iremos, ó Deus, se em Ti, ó Deus, nós encontramos tudo, refúgio, abrigo? Para onde iremos, ó Deus? As fugas, ó Pai, são insuficientes. Pode até distrair, pode até dar a sensação de que o erro está sendo esquecido por nós mesmos, pode até camuflar alguma coisa, mas é insuficiente. É insuficiente porque nós, ao depararmos com tanto amor e tanta graça, somos constrangidos e reconhecemos que não tem para onde irmos, a não ser aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo, nós te louvamos. Tu és maravilhoso. Aleluia, Deus. Nós te amamos, ó Deus, por tanto amor. Aleluia, Senhor. Tanto amor derramado. Oh Deus, nos ensina, Pai, a receber este amor. Quantas pessoas que não sabem não serem amadas. Beba do cálice nesta hora, em nome de Jesus. Glorifica o Senhor. Pode colocar no banco e levanta as suas mãos e tem um momento de glorificação ao Senhor. Vejo o sangue de Jesus, uma outra agora sim. Sobre a morte venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá
fome, não tem peste, não tem medo, não tem tribulação, não tem morte, não tem vida, não tem anjos, não tem principados, não tem demônios, não tem nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tem medo, não há temores, nem o presente, nem as coisas que estão acontecendo agora, nem as coisas que irão acontecer amanhã. Nada tem o poder de nos separar, de nos tirar deste lugar de segurança. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Maravilhoso. Pai soberano, Senhor. Para onde iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida. Para onde iremos? Não tem lugar. Amém? Glória a Deus. Antes de impetrar a bênção apostólica, irmãos, quarta-feira e sexta-feira nós estamos tendo cultos. Bom, venha para você ser alimentado da palavra de Deus. Quarta-feira, 19 horas e 30 minutos, culto de 1 hora. Nós estamos fazendo até às 8h30, também na sexta-feira, da mesma forma, ok? E também escola bíblica dominical, 9 horas. Nós não estamos funcionando no departamento infantil por enquanto, mas o departamento de adultos já está funcionando. Tivemos aulas com os varões hoje, as irmãs aqui também separadamente. Venha, e caso você não tem algum empecilho, está gripado, alguma coisa nesse sentido, não pode vir, acompanhe pelas lives. Não é momento de relaxar, ok? É momento de buscarmos ao Senhor cada vez mais, em nome de Jesus Cristo. Tem em suas mãos o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça redentora de Cristo Jesus e as manifestações do Espírito Santo de Deus reinem em cada vida, em cada coração, agora e para todos sempre, e todos digam amém, amém. Deus abençoe a sua vida, vá em paz em nome de Jesus.